Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal Matemática em um Clique. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre cálculo diferencial integral. Essa é a nossa aula número 10. E nessa aula número 10, nessa playlist especial de cálculo, nós falamos de integrais. Você se lembra das integrais? Quais relações que elas têm com as derivadas, né? Como organizar, né, para poder resolver e fazer isso de uma maneira prática, né? Então, vamos descobrir nessa aula de introdução a integrais. Depois, na sequência, vocês também terão outras aulas que vocês poderão acompanhar alguns exemplos adicionais, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de cálculo diferencial integral, número 10, falando de integrais. Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 10. Se você ainda não viu as anteriores, assista. E tem vídeos adicionais também, além desses 10, da playlist de cálculo diferencial integral, que podem ajudar também, e por isso estão juntos na playlist, ok? Então, vamos lá. Temos, então, aqui, vamos lá, falar sobre integrais. Então, primeiramente, você se lembra, né, o que são as integrais e como elas estão relacionadas com a derivada? Vamos observar, então, a seguir. As integrais também são analisadas no cálculo diferencial integral como sendo as primitivas, né? O que seriam primitivas? E depois nós vamos também ver a integral indefinida de uma função para depois passar para a integral definida. Então, por que a palavra primitivas se referindo a integrais? Você sabe por quê? Então, aqui nós vamos ver. Quando você relaciona, né, integrais com a palavra, a ideia de primitivas, é porque você está pensando na derivada e você está pensando na integral como sendo a antiderivada. Ou seja, supondo que você já tenha derivado uma função e aí você chegou num determinado resultado. Qual função que você derivou para chegar naquela outra, né? Então, aquela é a primitiva. Então, quando nós dizemos que uma função ela é primitiva da função f de x, é porque a f de x é a derivada, né? E eu estou voltando para essa f de x maiúscula, que é a que estava antes da derivada. Ok? Então, você está fazendo o processo inverso da derivada, por isso o termo tão comum, antiderivada ou primitiva, porque é como se fosse desfazer a operação que a outra já fez. Se você já derivou, você tem um determinado resultado, né? Se você quer voltar para aquela função anterior, aquela é a primitiva ou a antiderivada ou a integral indefinida, né? Que você vai descobrir com a ajuda de algumas técnicas. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui o slide, a gente já passa para a sequência das nossas ideias. Então, temos aqui, ó, reforçando a ideia de primitiva, né? Que é bom que fique bem claro, né? Então, aqui, ó, colocando de um jeito bem informal, né? A primitiva de uma função, o que que ela é? Ela é a função que, ao ser derivada, nos levará a uma nova, a função f de x. Então, ou seja, né? A primitiva é a que estava antes, aquela que você antes de derivar, né? Se você derivou e chegou num resultado, volta para a anterior, aquela é a primitiva ou a antiderivada. E qual seria uma possível primitiva para essa função? 3x ao quadrado, f de x igual a 3x ao quadrado. Então, se você quer uma primitiva para essa função, é porque isso aqui já foi derivado, certo? Então, em vez de pensar em técnica, em como fazer, pense em que função você derivaria para chegar nessa, né? Lembra que para derivar, né, quando você tem uma estrutura algébrica semelhante a essa, você tira um do expoente, né, e depois você faz o tombo lá do expoente, multiplicando com o coeficiente que está na frente do x. Então, se você parar só pensar agora, qual estrutura algébrica que derivada daria essa daqui? Então, na verdade, você teria o quê? Se você tivesse, ó, x ao cubo, vocês concordam? Porque se você derivasse x ao cubo, supondo que essa seria a minha função, a primitiva, vou colocar maiúsculo para diferenciar, supondo, aqui é a que já foi derivada, né? Então, qual que gerou essa? Então, vamos falar que a primitiva, supondo, né, pela lógica, se você já bate o olho e você já tem, né, o costume de trabalhar com as derivadas, você pensaria em x ao cubo. Por que em x ao cubo?
Se você deriva, né, o x ao cubo, o que que vai dar? Tira 1 do expoente, né, o 3 tomba, né, ele fica na frente, tira 1 do expoente, 3x ao quadrado, certo? Então, essa aqui já é uma função que foi derivada e ela poderia ter vindo do x ao cubo, mas ela poderia ter vindo de quais outras também? Vamos ver? Eu vou mostrar isso aqui no slide também para deixar registrado para vocês. Então, a primitiva da função 3x ao quadrado seria x ao cubo. Porque se derivamos x ao cubo, chegamos em 3x ao quadrado. Mas aí a gente pode aqui acrescentar, né, para as ideias que estão sendo trabalhadas, algo bem importante e bem interessante, que é o que eu vou mostrar para vocês nos slides a seguir. Todo mundo concorda, né, que a derivada de x ao cubo, você faz lá o tombo, cai para 3, né, aqui, tira um expoente, 3x ao quadrado. Então, a gente achou que 3x ao quadrado, se ela é a função e eu quero a primitiva seria x ao cubo, porque é ela que eu derivaria para chegar nessa. Então, você está desfazendo a derivada, é a antiderivada. Vamos pegar mais um exemplo, antes de voltar a falar ali da função, né, x ao quadrado, x ao cubo, vamos falar de algumas trigonométricas. Qual que seria uma primitiva da cosseno de x? Então, se você já estudou um pouquinho de derivadas, se você não lembra, né, assiste as aulas anteriores de derivadas, mas o que que eu derivo e gero cosseno de x? Então, na verdade, se você deriva, né, o seno de x, você sempre vai ter cosseno de x. Então, a primitiva, a que gerou, né, o cosseno de x, seria o seno de x. Então, ela é a primitiva ou a antiderivada, porque ela que precisou ser derivada para chegar nessa daqui. Então, quando você pensa em primitivas, você está voltando, né? Qual que eu derivei para chegar nessa, ok? Então, aqui mais uma vez falando da ideia de processo invertido, né? Ó, se você deriva 3x ao quadrado, perdão, x ao cubo, você chega em 3x ao quadrado, certo? Faz o tombo ali do 3, cai aqui para frente, tira um do expoente. Se você faz agora a derivada, né, a antiderivada, que é a primitiva, você está voltando para aquela que você derivou para chegar nessa daqui, que foi fornecida. Então, é o processo inverso, ok? E se você tivesse, aí sim a gente vai se debruçar sobre um ponto bem interessante aqui, pessoal. X ao cubo mais 4. Aí, supondo que você tenha essa função, qual que é a derivada dela? Vocês se lembram? Se você coloca aí que y é igual a x ao cubo mais 4. Quanto que dá a derivada de x ao cubo mais 4? Pela regra do tombo, você vai pegar o quê? O 3 vem para frente, não é? Tira 1 do expoente, vai ficar 3x ao quadrado, certo? E quanto que é a derivada de 4? É zero, então dá 3x ao quadrado. Então, perceberam aí? Eu vou voltar aqui no slide para mostrar a ideia. Então, aqui, ó. Se você deriva x ao cubo mais 4, a gente acabou de ver que dá 3x ao quadrado. Se você deriva só o x ao cubo, também dá 3x ao quadrado. Se você deriva x ao cubo mais 1000, também dá 3x ao quadrado. Então, existem várias primitivas diferentes, considerando um valor ali que existia numérico, que ao derivar deu zero, e eu não vou ter como resgatar esse valor. Como que a gente trabalha isso na hora de pensar, né, as possibilidades? Porque aqui poderia ser x ao cubo mais 1 milhão, que ainda ia derivada ia dar 3x ao quadrado, porque a derivada de 1 milhão, que é um número fixo, ia dar o quê? Ia dar zero. Então, para trabalhar essa questão dos números fixos, né, os números aí que são as constantes, que geram zero na hora de derivar, a gente vai trabalhar, então, com uma letra fixa sendo somada para representar esses valores. Então, mais uma vez aqui, a derivada de x ao cubo mais 4 dá 3x ao quadrado, né? E depois, se você tivesse... aqui só está reforçando tudo que a gente já falou, né? E aqui poderia ser qualquer outro valor que você ia ter 3x ao quadrado. Poderia ser mais 10, mais 1000, mais... Vamos colocar, né? Subindo aos poucos. Mais 100, mais 1000... que tanto faz, porque ao derivar um número vai dar zero, então você chegaria no mesmo valor, 3x ao quadrado. Então, se você tem que a derivada de 3x ao quadrado, aqui de x ao cubo mais 4 é 3x ao quadrado.
se a derivada, por exemplo, de x ao cubo mais 1000 também é 3x ao quadrado, ou qualquer outro número também vai dar 3x ao quadrado, porque o número fixo vai dar zero, qual que é a antiderivada? Então, teria várias possibilidades, porque tem vários números ali que dariam zero e eu não posso elencar todos, verdade? Então, aqui o que que a gente faz? Para trabalhar essa questão, a gente coloca o c. Então, nas derivadas que são indefinidas, não tem limites, né? Não tem um intervalo, que a gente ainda vai ver perdão, não é derivadas, as integrais, né? Que não tem um intervalo definido, que a gente chama de integrais indefinidas, a gente vai usar na solução sempre o c para indicar a primitiva que seria um número qualquer, que pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, mas quando você deriva esse número, né, ele dá zero. Então, quando você acha a primitiva de 3x ao quadrado, vai ser o quê? X ao cubo mais c, e esse c representa qualquer número real que você poderia ter, como a gente já viu no exemplo no slide anterior, ok? Então, agora que a gente falou da primitiva, como que eu represento com a linguagem de integrais? Então, nós podemos dizer, né, que essa daqui é a primitiva da função 3x ao quadrado. Então, se eu fosse colocar integral, que é esse símbolo aqui, ó, que eu represento na primitiva como sendo integral, é como se fosse um S que eu estiquei. Integral de 3x ao quadrado dx é igual a x ao cubo mais c, que é a função que eu derivaria para chegar nessa daqui, né? Então, essa aqui já é como se fosse o resultado da derivada e eu estou achando a primitiva dela, que é o x ao cubo mais c. Aqui a gente fez intuitivamente fazendo o processo de inversão derivada integral, né? Conforme a gente viu nos exemplos, e o c, por que mesmo? Porque são possíveis números que zeraria, né, ao derivar. X ao cubo mais qualquer número, a derivada desse número daria zero, então você teria o 3x ao quadrado ao derivar. Então, por isso que você representa aí pelo c. Agora vamos trabalhar fazendo um exemplo de uma integral, perdão, indefinida, né? Sem fazer o inverso da integral, da derivada integral aí, né? Vamos trabalhar com uma técnica mesmo. Integral de x à quinta dx. Então, aqui, a técnica que a gente vai usar, vamos prestar atenção aqui. Na derivada, você subtraía 1, né? Aqui na integral, você vai somar 1. E na derivada, você tombava multiplicando. Aqui, o resultado da soma, que é o 5 mais 1, você vai colocar aqui embaixo, dividindo. Então, é o inverso do que você fazia lá na derivada, tá? Então, lá você subtraía 1 do expoente, primeiro você tombava multiplicando e subtraía 1 do expoente. Aqui você vai somar um expoente, depois você divide por esse valor. Então, aqui a gente tem, ó, a integral de x à quinta, ela soma 1 no expoente, divide pelo 5 mais 1, que é o 6, então x à sexta sobre 6 é a antiderivada, é a primitiva ou a integral, né, de x à quinta. Então, se você representaria assim a solução. Integral de x à quinta dx, soma 1 no expoente, divide pelo 5 mais 1, que deu 6, soma o c, que é aquele c que a gente já comentou, que representa qualquer número que eu poderia ter derivado, que daria o zero, que eu não vou saber qual é. Vamos ver mais um exemplo, ó. Aqui, primeiro, uma tabela generalizando a ideia, pessoal. Como que a gente deriva a função x elevado a n? Ó? Deriva não integra, né? Integral. Como que a gente faz a integral dessa função? A gente soma 1 no expoente, divide pelo n mais 1, que é o expoente mais 1, e soma c, que é o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Tem algumas especiais que já vão estar definidas na tabela, como a integral de ex é ex elevado a x mais c. Algumas vocês vão seguir uma tabela para poder fazer as soluções de maneira prática. Depois a gente vai ver exemplos, né, de como usar essa tabela aplicando aqui. Do lado esquerdo está dando a função, do lado direito está mostrando como chegaria, como ficaria a sua integral, tá? É muito comum você usar um formulário de integrais, como a gente tem aqui, e também formulário de derivadas. Então, a gente para nessa aula 10 aqui. Na próxima aula, não percam, né? A gente vai falar
mais desse formulário e a gente vai trazer algumas propriedades que vocês estão vendo aqui. Esses exemplos aqui nós vamos resolver, eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Eu vou mostrar e comentar a solução, esse outro exemplo também. Então, a gente continua falando mais sobre esses exemplos na aula 11, que essa é a aula 10, e vamos também falar da integral definida, como resolver nas próximas aulas, ok? Então, a gente para aqui hoje, e depois eu falo desses próximos exemplos nas aulas seguintes. Ok? Então, um forte abraço a todos, ótimos estudos e até a próxima.